Namaskar, eu espero que a gente consiga gravar o suficiente porque meu telefone tá dando pane, mas vamos lá, vou toda hora ficar olhando para ver se eu tenho espaço ainda. A próxima aula, né, a aula de hoje, aliás, que é a aula 4, verbos de ligação e traços peculiares, nada mais é que uma repetição de tudo aquilo que eu disse a vocês, mas eu ainda vou fazer uma breve contextualização disso também, tá bom? Eu espero não ficar muito enfadonho tudo isso, mas enfim, vamos lá. Essa aula, na verdade, esse conteúdo é muito importante para a gente que vai fazer análise sintática e quer fazer de forma correta. É muito importante que a gente saiba diferenciar o verbo de ligação de um verbo de ação. Geralmente, a gente, né, como eu apresentei, verbos de ligação para a gente decorar, mas eu já disse que isso é perigoso porque depende do contexto, né? Porque a gente vai aprender a ver a diferença entre verbo de ligação e verbo de ação. Então, coloquem aí, por favor, eu tô tentando ficar de uma maneira menos esquisita com esse monte de fio, que eu acho que vocês, com o microfone, fica melhor para ouvir. Então, vamos lá. O que vocês têm que fazer? Escrevam aí, mais uma vez, no caderno de vocês, verbos de ligação. Escreva a seguinte frase. A garota rasgou todas as cartas porque estava decepcionada, ok? A garota rasgou todas as cartas porque estava decepcionada. Nesse período, que é um período composto, por que ele é composto? Porque tem dois verbos, o verbo rasgou e o verbo estar, né? O rasgar e o estar. Esses dois verbos, eles estão se comportando na frase de forma diferente, nesse contexto. O primeiro verbo, rasgar, é uma ação. A garota rasgou todas as cartas. Então, ela praticou uma ação. De quê? De rasgar as cartas. Rasgou as cartas. Então, esse verbo, se eu fiz uma ação, é um verbo significativo, é um verbo de ação. Ele carrega um sentido dentro desse trecho, né? A gente, quando lê, a gente imagina essa ação dela rasgar as cartas. Então, é o verbo de ação, nocional, significativo. O segundo, porque estava decepcionada. Nesse caso, o verbo está, ele é vazio de significado. Nesse texto, ela pratica ação? Não, ela não pratica ação. Se o verbo é vazio de significado, a gente não consegue imaginar uma ação para esse verbo. Então, ele é um verbo de ligação. Que serve para quê? Lembra? Ligar o sujeito, que é a garota, a uma característica do sujeito. Qual é? Decepcionada. Sintaticamente, a gente classifica essa característica do sujeito como predicativo do sujeito. Voltando, rasgou, verbo de ação, a garota praticou a ação de rasgar as cartas. E estar é um estado. Qual o estado que ela se sentiu? Decepcionada. Só serviu para ligar o sujeito a essa característica, ok? Isso tem que ficar claro. Distinção entre verbo de ação e verbo de ligação. Aí chegamos ao assunto que é da aula passada, mas que também é dessa aula. Verbos de ligação são aqueles que eu disse para vocês. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se. Andar às vezes, né? Por quê? Comumente. Por que eu digo isso? Por causa do contexto que a gente não pode esquecer. A gente não pode só decorar essa lista e ficar com essa lista na cabeça só para olhar lá e falar, aqui é verbo de ligação, porque vai depender do contexto. Olha para a oração, vê o verbo estar e sabe que esse verbo é de ligação? Pronto, vai classificar como verbo de ligação? Cuidado, eu já disse isso várias vezes. É perigoso a gente decorar a lista e ficar com ela na cabeça sem analisar o contexto. O que é importante na análise sintática? Sempre analisar o contexto. Professora, mas para que essa lista? Eu vou ter que decorar? Pode, você pode decorar. Eu decorei e tá tudo bem. Só que eu sei que ele
não pode ser só decorado e desconsiderar os outros contextos em que eles se encontram, em que eles podem se encontrar. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos ver exemplos e aí eu vou tentar mostrar para vocês que eles se comportam de maneira diferente. Primeiro, escrevem, por favor, para mim, o conceito. A gente já escreveu lá a frase, a gente já viu como que é, o rasgar, o estar. Agora vocês escrevam os verbos de ligação servem para quê? Para ligar, fazer a ponte entre quem? O sujeito e o predicativo do sujeito, que são as características, os adjetivos. Depois vocês copiem com calma, voltem o vídeo, senão meu tempo vai acabar. E podem indicar o quê? O que esses verbos podem indicar, né? Bem, eles podem indicar, né? Os verbos de ligação podem indicar, primeiro, um estado permanente. Eu já falei disso. Por exemplo, escrevam aí: você é linda. Aqui nós temos o verbo ser. Ele é um verbo de ligação, tá ligando o sujeito, você, a característica ou predicativo do sujeito, linda. Você é linda. Linda é um estado permanente. Você é permanente. Você é linda. Então, o verbo de ligação indica esse estado permanente. Outro estado que esse verbo pode indicar, que é o estado transitório, ou seja, não é um estado permanente, ele transita, ele é transitório. Como, por exemplo, ele estava nervoso. Ele é nervoso? Não, ele estava nervoso. O verbo estar, que é um verbo de ligação neste contexto, expressa esse estado transitório, porque naquele momento o sujeito estava nervoso, mas ele não é sempre nervoso, ele pode deixar de estar, por isso é transitório. Então, o verbo de ligação também pode indicar uma mudança de estado. Como, por exemplo, mudança de estado. As crianças ficaram felizes. Nós temos o verbo de ligação, ficar. As crianças é o sujeito, ficar é o verbo de ligação, não é uma ação ficar feliz. Feliz é predicativo do sujeito, ou seja, uma característica, e expressa mudança de estado porque as crianças não estavam felizes. Elas ficaram felizes, elas mudaram de estado, passaram do estado que não estava para estar, então elas ficaram. Então o verbo ficar é um verbo de ligação porque expressa mudança de estado. O verbo de ligação também pode expressar o quê? Continuidade, como a louça continua suja. Aí a gente tem o verbo continuar, que liga o sujeito à louça ao predicativo dessa louça, que é suja. A louça continua suja, por isso é uma continuidade de estado. E por fim, nós temos o verbo de ligação, que também pode identificar a aparência de estado. Ela parecia cansada. Notou? O verbo parecer, ele liga o sujeito, ela, ao predicativo do sujeito que é cansada. Ela parecia exausta, ela parecia triste. Eu pareço cansada hoje. Tá vendo? Em todos esses exemplos que eu tenho, nós temos o verbo, nós temos o sujeito, o verbo de ligação e uma característica do sujeito. Sintaticamente, essa característica é classificada como predicativo do sujeito. Então, já sabemos, é essa estrutura que o verbo de ligação aparece. Sujeito, verbo de ligação, característica do sujeito. Então, neste caso, todos esses verbos são daquelas listinhas lá, né, que eu falei com vocês, do café, lembra? Só que agora nós vamos aos casos em que esses verbos podem nos enganar e a gente tem que estar, uau, ligado. Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos? Coloque aí, então, a menina ficou contente.
Vocês depois peguem esse vídeo, escrevam esse vídeo no caderno, vão escrevendo essas frases que eu falei, colocando daquela maneira como eu disse para vocês, estado de permanente, estado de continuidade, transitório. Vão escrevendo isso e colocando os exemplos na frente, entendeu? Então, nós temos, agora a gente vai, né, ver, vamos lá. Colocou a frase? Vamos lá. Primeira frase que eu dei foi: a menina ficou contente. O aluno tá ali, você tá ali fazendo análise sintática dessa cabrita, dessa oração, e vai identificar, ai, o ficou, você está, permanecer, ficar. Ficar é verbo de ligação. É verbo de ligação, olha para o contexto. O sujeito é a menina. Depois do verbo de ligação, eu tenho contente. Contente é uma característica da menina? Yes! Então, nesse caso, o verbo ficar, ele é de fato o quê? Um verbo de ligação. Beleza. Sujeito, a menina, verbo de ligação ficou, e contente é o predicativo do sujeito. Aí o aluno, que é você, vê uma outra oração, que é a seguinte: a menina ficou em casa. Ai, professora, verbo ficar é verbo de ligação. Prestem atenção. Depois do verbo ficar, eu tenho o predicativo do sujeito. Eu tenho a adjunta adverbial de lugar. A menina ficou em casa. Então, esse verbo ficar, ele será um predicado nominal. E aí? Você vai colocar aí, que é verbo de ligação, e vai ser predicativo do sujeito em casa? Não. Olhem o contexto. A gente falou agora, eu falei agora que a gente não pode decorar a lista sem ver o contexto da oração. Em casa é característica? É predicativo? É adjetivo? Vai caracterizar a menina? Não. Ele é um advérbio, é adjunto adverbial de lugar. É o lugar onde a menina ficou. Então, ele vai ser o quê? Predicado. Hein? Nesse contexto, o verbo ficar é o quê? Ele é verbo de ação. Ele é verbo significativo. A menina praticou essa ação de ficar em casa. Ela ficou em casa. Se no determinado contexto ele não liga o sujeito a uma característica do sujeito, ele não vai se comportar nunca como verbo de ligação. Ele não pode ser classificado assim. Nesse contexto, esse verbo ficar, ele é classificado como o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, como verbo intransitivo, verbo de ação, verbo significativo. Mas, professora, o verbo intransitivo em casa não é objeto direto, não é completo o sentido de verbo? Não. Nesse contexto, eu não posso dizer que em casa é o objeto direto. Em casa é o adjunto adverbial que expressa lugar. Então, nessa oração, nós temos sujeito, a menina, ficou, verbo intransitivo, e em casa, adjunto adverbial de lugar. Aí, se eu tenho verbo de ação, eu tenho predicado verbal. A gente vai ver mais uma frase com o verbo ficar. Duas, desculpa. Agora a gente vai ver. Ele não virou meu inimigo. Virou no sentido de tornar-se, ou seja, ele não se tornou meu inimigo. Eu tenho o sujeito ele, depois eu tenho o predicativo do sujeito meu inimigo. É uma característica desse sujeito. Ele não virou meu inimigo. Nesse caso, então, o verbo virar, ele é classificado como verbo de ligação. Me acompanharam? Volta o vídeo. Tá ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas, professor, você tá doida? O verbo virar não tá naquela lista? Por isso que você precisa analisar o contexto. Virar aí tem o mesmo significado de tornar-se, lembra? Não decore só por saber.
A gente vai ficar com ele na cabeça, mas vocês têm que ver o contexto, tá bom? Vocês têm que decorar que não pode sem analisar o contexto, tá bem? Vou falar isso 500 mil vezes, eu acho. Então, o verbo virar não esteja naquela listinha, ele se comporta como o verbo tornar-se. Ele tem o mesmo sentido, tá bem? Então, vamos ver o outro contexto. Coloque aí, a tempestade virou o barco. E aí? O verbo virar aqui se comporta de uma maneira diferente. Nós temos o verbo transitivo direto. Nesse contexto, ele tem o sentido de virar, de tombar. A tempestade tombou o barco. Quem vira nesse contexto, no sentido de tombar, vira alguma coisa. Sujeito, então, a tempestade. Verbo transitivo direto virou e o barco vai ser o objeto direto. Lembram disso? A tempestade virou o quê? O barco. Tombou o barco. Botou de cabeça para baixo. Outro exemplo. O jogo virou. O verbo virar aqui se comporta como verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Tem o mesmo sentido de quê? Mudar. O jogo mudou. Então, aqui nesse caso, o verbo virar não se comporta como verbo de ligação. É ação. A gente vai ter que estudar em transitividade verbal de novo, eu acho, né? Diz pra mim, ou diz se vocês sabem. E o último par de exemplo, coloque aí, o verbo andar, que a gente já viu. O bebê andou rápido. O verbo andar no sentido de quê? Caminhar. É um verbo de ação. O bebê praticou a ação de andar rápido, né? O outro exemplo é, o bebê andou doente. Aí a gente tem o sujeito bebê, o verbo andar, a palavra doente, que é uma característica do sujeito. Então, nós temos, portanto, o sujeito, verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Esse andou doente é estava doente, né? É o estado dele, tá bem? Esteve doente, ele esteve doente. Portanto, ele é classificado como verbo de ligação. De novo, você vai falar, professor, o verbo andar não tá na listinha. Bem, não tem o verbo andar. Eu não sei nem se eu coloquei. Mas nesse contexto ele vai se comportar como verbo de ligação porque ele tem o mesmo sentido do verbo estar, que está naquela listinha. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eles queriam nos dizer nessa... Deixa eu abrir de novo no documento. Nessa aula aqui, 4, né? Que ele vai falar, verbo estar, permanecer, ficar, continuar, poderão se classificar como intransitivos quando indicarem posição do sujeito em determinado lugar. Eles falam do adjunto adverbial de lugar, né? O motorista virou o carro bruscamente. É verbo transitivo direto, né? O motorista virou uma fera. É o predicativo do sujeito. Então, aqui tá tudo explicadinho também, tá? Vocês vão ver isso na apostila de vocês, na página 18. Então, e aqui em azul tem um link de uma aula bem bacana eu esqueci, tem um professor, um gordinho, Neo alguma coisa, eu esqueci o nome dele, me desculpa. Cliquem aí nesse link, assistam também essa aula dele, que é bacana. Depois minha aula 5, que vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas, tá? Mas antes da gente entrar na aula 5, eu vou falar sobre transitividade verbal com vocês, tá bom? Porque eu tô achando... Aliás, fala pra mim, amanhã quando vocês colocarem presença, tá bem? Coloque sim, se vocês precisam da aula sobre transitividade verbal, tá bem? Se vocês acham que é legal ter essa aula, coloque sim pra mim, tá bom? Bem, é isso aí. Eu vou preparar uns exercícios, mas não vai dar para eu postar amanhã, porque o dia foi muito doido para mim. Eu tive muitos problemas com o meu celular hoje, porque ele estava lotado de vídeo, de coisas, e eu tive que esvaziar e salvar essas coisas que eu vou precisar.
Então eu não vou preparar. Como eu acho que vocês têm muito material, e esse material eu vou pedir a vocês uma coisa mais uma vez. Eu acho que eu vou falar 500 mil vezes, e vocês talvez não façam. Peguem essas aulas e coloquem no caderno de vocês, como se fosse na lousa. Arrumem o caderno de vocês. Nós vamos voltar com a graça do divino esse ano ainda. Eu tenho muita fé nisso. Eu quero muito acreditar nisso. Eu acho que a gente precisa trabalhar o pensamento, porque a gente só recebe aquilo que a gente dá em troca. Sabe como é que é? O universo é assim. A gente emana para o universo e ele dá pra gente. Então a gente tem que pensar que a gente vai conseguir voltar para a gente conseguir de fato voltar. Eu vou querer olhar esses cadernos, porque senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro à toa. Eu quero marcar uma aula do Meet com vocês, no Meet, mas eu confesso para vocês uma coisa de verdade. Eu não sei fazer isso ainda. Vou à escola para ver se alguém pode me ajudar, tá bem? A fazer isso, toda torta. A fazer isso. E agradeço a vocês, tá? Eu estou corrigindo aos poucos. Eu não faço correção de nada sábado e domingo, até porque eu estou fazendo outra faculdade. Eu estou gravando agora essa aula à noite. Estou entre gravar e assistir um pouco de aula, eu fico fazendo as duas coisas, entendeu? Como essa aula é uma aula que fica gravada deles, eu vou assistir depois. Mas enfim, eu trabalho no meu horário de trabalho, sabe? Que é de 7 da manhã até 12h30. Então, como a gente tem na escola algumas horas de planejamento, nesse horário que eu tenho que estar planejando a aula para vocês, eu estou fazendo as correções. E só se demorar um pouco o feedback daquilo que vocês me enviaram para o Preto Arquivo, que eu já disse que eu vou só até sexta-feira que vem corrigir, não adianta me mandar depois. Eu também vou falar um pouco sobre isso na sexta-feira, sobre os textos dados, porque eu decidi o seguinte: como eu acho que vai ser muito pouco tempo para a gente trabalhar as questões de produção textual do primeiro ano, no tempo que eles colocaram para gente, eu vou continuar dando para vocês as questões de produção e conhecimento de textos na sexta-feira, tá bom? Não vai ficar pesado se vocês fizerem diariamente, se vocês se dedicarem a isso, porque é uma coisa que não está acontecendo. Vocês não estão na rua, não estão podendo brincar, ir ao cinema, ir a shopping. Eu espero que vocês não estejam fazendo isso, entendeu? Então, aproveitem esse tempo, carpe diem, aproveitem o dia, entendeu? Para o seu crescimento pessoal, tá bom? Para o conhecimento. Então, a gente se encontra na sexta-feira, mais uma vez, assim, mandando o vídeo. Fiquem bem. E aí eu vou mandar exercícios, tá? Já para a semana que vem. A sexta-feira vai ficar mais pesadinha, assim, de conteúdo, mas vamos na fé, ok? Namaskar.